Fala pessoal, beleza? Tô na área, estou de volta aqui no YouTube, né? Finalmente agora trazendo vídeos semanais. Também, antes de mais nada, né? Peço que vocês se inscrevam no nosso canal, ative o sininho, acesse os links aqui abaixo também, onde tem as minhas outras redes sociais, onde lá eu consigo postar um outro conteúdo diferente do que a gente posta aqui. E a gente monta então essa comunidade para a gente aprender juntos, né? E hoje, né, eu vou trazer para vocês então o primeiro passo, né, os primeiros passos de como montar uma estratégia de investimento. Para quem é iniciante é importante você aprender a montar uma estratégia de investimento justamente para ter bons frutos, né? Você ter uma boa caminhada na hora de estar investindo, né? Os primeiros passos, então, são 6 pontos, né? Que para você escolher uma boa estratégia de investimento, a gente precisa conhecer alguns pontos que são importantes para essa escolha. Que são quais os pontos, né? Então, os 6 pontos, na verdade. Meta de investimento, tolerância ao risco, nível de conhecimento, o horizonte de investimento, quanto tempo disponível para você investir e os princípios. Então vamos começar pela meta de investimento, né? O primeiro passo é você direcionar os seus esforços para fixar a sua meta na hora de investir. E esse é o primeiro passo a ser dado para qualquer investidor que deseja ter bons investimentos. Os motivos, né, para você ter essas metas é que, para definir a meta, você precisa saber o motivo de estar buscando os seus investimentos. Isso é muito importante porque, como se diz, por que você vai estar investindo? Né? Você tem que ter um direcionamento para você saber qual caminho você seguir. É como se você vai sair de casa para viajar, você no mínimo tem que saber o caminho. Existem vários caminhos e eu preciso saber o caminho que é mais viável para mim, saindo de onde eu estou, para me chegar até lá, né? Nos investimentos não é diferente. Você realmente precisa saber. E assim, existem alguns motivos que são comuns para quem está investindo, né? Que é aposentar mais cedo, ter uma aposentadoria melhor, ter renda extra, ter um melhor rendimento para o dinheiro que já é poupado, né? As pessoas que já poupam, economizar para realizar um sonho, economizar para comprar algo e viver de rendimento. Esse viver de rendimento aí é um dos mais falados, né? E saber o motivo irá te ajudar na hora de encontrar os tipos de investimento que melhor atendam às suas expectativas. Depois disso, é importantíssimo você saber a sua tolerância ao risco. Você precisa saber a tolerância do seu risco justamente para você encontrar um investimento que vai te deixar confortável. A tolerância ao risco, então, é o seu nível de conforto. Saber a sua tolerância ao risco é o que vai te dar a tranquilidade na hora de investir, já que a sua estratégia e os seus investimentos estarão sendo colocados em jogo justamente dentro dos seus limites. E para compreender a sua tolerância ao risco, é vital, né, você projetar uma estratégia de investimento adequada para você. Então, imagine que você tenha medo de altura. O quão confortável é para você estar lá no topo do Burj Khalifa, né? Então, a lógica é a mesma. Investir tem que ser confortável para você, seja no topo do Burj Khalifa, se você tiver muita coragem, ou seja no térreo dele, se você não tem tanta coragem assim, né? E existem investimentos para todos os tipos de estômago. Isso, inclusive, é uma coisa que se fala muito nos investimentos, que você precisa ter muito estômago para investir, né? Justamente porque existem fatores que fazem seu dinheiro aumentar, seu dinheiro diminuir, né? Renda variável, principalmente se você for investidor de renda variável, você vai ter muito disso, de sobe e desce, né? Então, você tem que ter estômago para você não ficar muito aziado, né? Digamos assim. O fato é que alguns investidores são mais avessos ao risco e preferem investimentos estáveis e de baixo risco, enquanto outros estão dispostos a assumir riscos maiores para ter retornos potencialmente maiores. Então, até frisei ali, né? Você tem que achar o seu lugar entre eles. Então, para avaliar a sua tolerância ao risco, você precisa olhar para a sua meta e seus objetivos com os investimentos, né? Fiz até uma partezinha aqui para ficar melhor para a gente entender, né? Então, ali, você observa o seguinte, o horizonte de tempo, que é o que eu falei lá no começo, que está dentro desses 6 pontos, né? Então, se sua meta for para menos de 5 anos,
Por exemplo, realizar uma viagem, nesse caso você não pode investir em ativos de muito risco, já que seu objetivo tem prazo curto. Quando você investe em ativos de alto risco, a tendência e o mais certo a se fazer é deixar ele mais tempo lá, porque quanto mais tempo ele tem lá, né, potencialmente mais retorno ele vai ter. Se você colocar seu dinheiro de curto prazo em algo muito arriscado, o risco de você perder é muito grande, porque o curto prazo ele é muito imprevisível, digamos assim, né? Se o seu horizonte de tempo for entre 5 e 10 anos, por exemplo, comprar um bem, né? Aqui você já pode tomar um risco moderado, intercalando entre os riscos, entre os investimentos de ativos de risco e menos risco. Aqui eu falei, coloquei ele moderado, porque o que acontece? Como o seu horizonte de tempo é um pouquinho mais esticado, comparado ao primeiro horizonte, você já pode colocar uma pitadinha ali, tipo assim, uma pimentinha ali para dar uma temperada nesse investimento. Lógico que você não vai colocar muito do seu dinheiro, nesse caso, em ativos que vão ter mais risco, né? Porque você ainda não tem um tempo, não tem um tempo mais esticado para dar espaço para esse investimento ganhar, né, corpo. Então você não pode colocar muito nisso aí. Você coloca um pouco para ser aquela pitadinha que às vezes pode dar aquele boom, mas ainda mantendo uma coisa mais moderada, de certa forma focando mais em coisa mais estável, porque o seu período de tempo não é tão grande, né? Já nesse outro caso aqui, se o seu horizonte de tempo for acima de 10 anos, que aí é onde a gente começa a falar do longo prazo, coloquei até um exemplo ali, se aposentar, né? Tem gente que investe com uma janela de espaço de 30 anos, por exemplo, né? Nesse período, o risco a ser tomado pode ser maior, tendo em vista o tempo e os ativos, já que o ativo de maior risco e no longo prazo podem ter grandes retornos. Aqui é interessante também você observar o seguinte, o seu perfil como investidor. Não adianta você ter um horizonte de longo prazo com esses objetivos se o seu perfil não é de ativos mais arriscados, né? Você ainda consegue ter um investimento de longo prazo focando em ativos mais moderados ou de baixo risco, caso o seu perfil seja, né, então não seja tão arriscado, né?